Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo nós vamos falar alguns conceitos básicos de genética. Então, qual que é a importância dos genes? Qual a importância da genética? Então, o DNA ele é responsável pela nossa hereditariedade, ou seja, como que os cromossomos chegaram até nós? De quem que eles vieram? Do nosso pai e da nossa mãe. Então, é o DNA que dá as nossas características e elas são herdadas, né, de geração para geração. A parte do DNA, então, nós temos o DNA completo. Um pedaço desse DNA que dá as características que são chamadas de genes. Então, olha, nós temos o DNA que fica lá no núcleo. Um pedaço desse DNA que vai dar determinada característica, por exemplo, o tipo sanguíneo, é chamado de gene. Então, tipo sanguíneo, formato dos olhos, cor de cabelo, são genes. E eles são um pedacinho desse DNA que fica lá no núcleo. Os genes podem ser conceituados a partir da genética, onde ele vai estudar essa transmissibilidade, e da citogenética, como que ele se organiza para formar um RNA, para formar as proteínas do nosso corpo. Então, olha, o DNA fica lá no núcleo, eles são divididos em cromossomos e um pedaço desse cromossomo é um gene. Ele é o responsável por dar as características. Então, o que são alelos? Eles são os genes responsáveis pelo mesmo caráter. Então, por exemplo, eu tenho lá no meu núcleo meu DNA e eu tenho um gene, digamos que é o gene do tipo sanguíneo. Então, eu tenho desse lado o tipo sanguíneo e o que eu ganhei lá do meu pai tem do mesmo lado o tipo sanguíneo. Então, são alelos. Então, eu tenho o gene e desse lado e do outro cromossomo são alelos. Eles têm o mesmo gene, mas podem dar características diferentes. Então, eu tenho o alelo dominante. O que é o dominante? Quando o nosso DNA vai ser copiado em RNA para formar proteínas, ele vai copiar um dos lados do DNA, uma das fitas do DNA. O dominante é aquele que vai ser copiado. Ele puxa o RNA e ele copia aquela característica. Não importa se eu tenho um alelo recessivo aqui do lado. Posso ter azão, por exemplo, ou azão-azinho. Vai ser copiado o gene o alelo dominante. O alelo recessivo, ele é aquele que só vai se manifestar se eu não tiver o dominante. Então, eu abro o DNA. Qual vai ser copiado? Não tenho o dominante desse lado, não tenho esse. Copio aquele recessivo. Nós colocamos letras para chamar esses genes. Então, a letra A maiúscula, por exemplo, ou letra B, qualquer letra, é o gene dominante. E o recessivo seria a letra minúsculazinha, azinho. Eles podem ser homozigotos, quando ele vai ter azão ou azinho, eles vão ter os dois alelos com a mesma característica. E heterozigoto, quando eu tenho manifestações diferentes. Por exemplo, aqui, ó, Bzão, Bzinho. O gene é o mesmo, mas a característica que eles têm um de cada lado são diferentes. Então, o cromossomo é um pedaço do DNA, ele vai ficar lá no núcleo. Cada espécie tem seu número de cromossomos. Nós temos 46 cromossomos, ou 23 pares. Então, os cromossomos homólogos, o que é homólogos? São os cromossomos que fazem par com outro cromossomo. Eles são iguais em tamanho, posição do centrômero, né? Tem mesma posição de genes, então são muito parecidos geneticamente. E nós temos dois tipos de cromossomos, os cromossomos sexuais e os cromossomos autossômicos. Cromossomos sexuais são aqueles que vão dar as características sexuais masculinas ou femininas, que é o sexo biológico. Na espécie humana, nós chamamos de X, aquele que dá a característica feminina. Então, para ser menina, ganha um X do pai e um X da mãe. Para ser menino, ganha um X da mãe e o pai dá um cromossomo Y. Isso vai determinar as características biológicas, né, masculina. E o cromossomo autossômico são qualquer dos outros cromossomos que não sejam sexuais. Cromátide é uma das réplicas, né, do DNA, são unidas uma das réplicas são lado a lado, né, do cromossomo e são unidas pelo centrômero. Cromatina é a substância, quando eu olho lá no microscópio, por exemplo, e eu estou vendo o DNA, eu estou vendo a cromatina. É formada de cromossomos, tem DNA, as proteínas cromossomos, as histonas.
E cariótipo. O que é o cariótipo? Cariótipo é quando os cientistas tiram uma foto dos nossos cromossomos e eles arrumam pela ordem do tamanho, posição do centrômero, e ele é importante para determinar, por exemplo, olhando nesse cariótipo, eu sei que é um menino, né? Eu tenho X e o Y. Eu posso também determinar se tem síndromes genéticas, vai ter um cromossomo a mais, por exemplo, então é importante para o estudo. Nesse vídeo nós falamos sobre conceitos básicos de genética. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!